Muito boa noite. Pedro Passos Coelho diz que é preciso muito mais, que não chega ao que o país fez até agora. No encerramento do Congresso do PSD, o Primeiro-Ministro disse que a reforma do Estado tem de avançar ainda esta legislatura e fez um apelo direto aos socialistas. Um entendimento seria a melhor prenda à democracia neste 25 de abril. 17 de maio marca o fim do programa de ajustamento e o começo de um período ainda mais exigente. Tudo o que fizemos não chega. Precisamos de fazer muito mais. E agora reparem que o período que temos à nossa frente não é mais fácil, não é menos exigente do que aquele que cumprimos até aqui. Pelo contrário, não é um caminho em que nós estejamos a caminhar sobre um precipício. Não, isso não temos. Mas é um caminho muito difícil. Eu não quero festejar, porque verdadeiramente nós não temos nenhuma vontade de festejar. Assegura que os sacrifícios seriam incomparavelmente maiores no caso de um segundo resgate. Apela a entendimentos para não ter de pedir mais nada à Troika. Ainda temos de baixar o déficit. Convidamos todos os partidos a poderem exprimir a sua proposta para esse resultado que precisamos de atingir. Será preciso pedirmos à Troika para nos dizer quais são as medidas que temos de tomar? Há muitas matérias da reforma do Estado que não podem esperar por 2 legislaturas, que têm de ser aprofundadas ainda nesta legislatura. Por isso convido, novamente, todos os partidos com assento parlamentar a tomarem lugar na sua própria comissão eventual para a reforma do Estado. Quer uma convergência mais ampla para o pós-Troika. Antes que seja tarde, antes que todos estejam agarrados às suas propostas e não queiram abdicar delas. Estou convencido que a exigência política para quem está no governo, mas também para quem está na oposição, será muito maior a partir de maio deste ano. No encerramento, Passos Coelho contou com Paulo Portas na primeira linha e não poupou elogios ao número 2 do governo. Se temos conseguido, ambos com a sua teimosia, dar mostras de grande democracia e de grande sentido de responsabilidade, temos também de pedir aos outros que façam o mesmo. Tal como Portas acredita que este será o primeiro governo de coligação a terminar o mandato. Espero não ter sido, como dizia Marcelo Rebelo de Sousa, demasiado irritante por demasiado tempo, sobretudo para os nossos convidados. Pela frente estão agora 3 eleições, as europeias são o primeiro teste. O líder do PS não respondeu diretamente ao apelo de entendimento quanto à reforma do Estado, mas acusou Passos Coelho de tentar enganar os portugueses em vésperas de eleições. Pouco depois do fim do Congresso do PSD, em Santo Tirso, António José Seguro anunciou Francisco Assis como cabeça de lista do PS às europeias de maio. Naturalmente atento ao Congresso do PST, minutos depois do encerramento e com algum atraso, António José Seguro sobe ao palco, fala aos militantes e anuncia. Hoje mesmo dirigi um convite a um camarada nosso e é com enorme gosto, com uma enorme satisfação que anuncio que o Francisco Assis aceitou o convite e é o nosso cabeça de lista às eleições europeias. E fê-lo um dia depois do líder do PST, no Congresso, ter anunciado Paulo Rangel como candidato europeu. Um congresso, diz o líder do PS, que foi transformado em comício por puro eleitoralismo. Eles passaram 3 dias, não num congresso, mas num comício de ataque ao Partido Socialista. Para tentar apanhar de novo o voto dos portugueses, engana-os permanentemente e ilude, mas nós não permitiremos que isso aconteça. E os portugueses sabem muito bem qual é a situação real do nosso país. Porque, insiste,
o país não está melhor. São os portugueses que constroem este país. E que se os portugueses estão pior, Portugal não está melhor. E também por isso, acredita, vai ser governo e antes vencer as europeias. De norte a sul, do interior ao litoral, estamos fortes, estamos unidos e estamos determinados para voltar a governar Portugal e a dar esperança aos portugueses. Aqui estou cheio de força e de energia para vencermos as próximas eleições. Se o PS não ganhar as eleições europeias, António José Seguro deve demitir-se da liderança? O PS vai ganhar, estou absolutamente convencido que o PS vai ganhar as próximas eleições europeias. Assis foi anunciado como cabeça de lista do PS às europeias. É oficialmente apresentado aos militantes a 5 de março, no Porto. E voltamos a falar do Congresso do Partido Social Democrata, onde Paulo Portas foi recebido com aplausos. O líder do CDS e vice-primeiro-ministro considera que o discurso de Passos Coelho mostra o empenho do governo na recuperação da economia e em evitar os sacrifícios de um segundo resgate. É uma imagem que pretende demonstrar a saúde na coligação. À chegada ao Congresso do PSD, Paulo Portas é recebido por Passos Coelho. O líder do CDS e vice-primeiro-ministro vê no discurso de Passos o empenho do governo na recuperação do país. O governo teve sempre uma estratégia que era a melhor do ponto de vista do interesse nacional. Que Portugal tivesse um só resgate, um só calendário e um só empréstimo e não se desse à tentação do chamado segundo resgate, que significava mais troika, com mais sacrifícios. Tal como Passos Coelho, Paulo Portas quer um entendimento com o PS para os tempos difíceis do pós-troika e promete opor-se a mais cortes nos salários propostos por FMI e União Europeia. Esse ajustamento do fator custo de trabalho já foi feito, já foi o necessário e o suficiente. Nós não acreditamos num modelo de salários baixos. A crise do verão passado parece para já esquecida. Paulo Portas assistiu ao discurso sentado na primeira fila. Em sintonia, Passos e Portas acreditam que os portugueses vão começar a sentir os sinais da retoma económica. PSD e CDS vão concorrer em coligação às eleições europeias e muitos militantes querem que a parceria se estenda às legislativas. Lado a lado, a caminho de Bruxelas. Melo ainda aguarda por saber em que lugar concorre. Rangel é número 1 da coligação. Nós estamos muito confiantes de que é possível mostrar aos portugueses que os sacrifícios que foram feitos são sacrifícios que valem a pena, que valeram a pena. Que temos todas as condições para vencer, pelo que vem sendo feito e pelo projeto que também temos para o futuro da Europa, que é muito relevante e certamente afeta muito o futuro de Portugal. O casamento nas europeias inspira já novo romance para as legislativas. A opinião deste militante do partido, que não foi apoiado pelo CDS nas eleições do Porto, que viu o vice-primeiro-ministro Paulo Portas a fazer uma opção feroz à sua candidatura, em meu entender, deve haver uma coligação com o CDS. O entendimento parece ser bem acolhido pelos militantes. Face à evolução que as coisas têm tido, é preferível que vão em coligação. Não vejo inconveniente nenhum que o PSD se coligue com o Partido Popular, com o partido CDS. Mais dificuldades traria se, no fim destes 4 anos de sacrifícios, mas também de esperança, depois vamos para palcos diferentes, dizer quem é que impôs mais sacrifícios. Para já, Passos e Portas só garantem seguir juntos até final do mandato. O caminho até às próximas legislativas ainda vai dar muitas voltas. O PCP e o Bloco de Esquerda não entendem os apelos ao consenso feitos pelo Primeiro-Ministro no Congresso do PSD. O Bloco rejeita qualquer cumplicidade com as políticas do Governo. Já o PCP garante que só se junta a quem quiser acabar com este Executivo. O convite do Presidente do PSD, nós entendemos-lo como dirigido aos banqueiros, aos grupos económicos e aos partidos políticos que têm um compromisso de sangue com eles
para continuar a política que tem vindo a ser desenvolvida. Nós estamos disponíveis para negociar, convergir com todos, mas todos aqueles que queiram pôr este governo na rua e queiram acabar com esta política que dá cabo da vida do povo português. Um governo que ignorou toda a oposição, que ignorou os movimentos sociais, que violou acordos de concertação social, que governou contra todos e contra todas as associações, os sindicatos, todos aqueles que procuravam denunciar as consequências desta política. Um dos governos mais autistas da história da democracia portuguesa dirige-se hoje, perante o fracasso da sua política, aos outros partidos para que o venham ajudar. Um governo que falhou sozinho, quer agora falhar acompanhado. O número de desempregados inscritos nos centros de emprego subiu em janeiro face a dezembro. No primeiro mês deste ano havia mais 15 mil pessoas sem trabalho em relação ao mês anterior. Os dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional mostram que em janeiro estavam inscritos nos centros de emprego 705 mil desempregados. Se os números forem comparados com os de janeiro de 2013, há uma redução de 4,7%. O naufrágio de uma embarcação em Tavira provocou um morto e um ferido. O acidente aconteceu ao início desta tarde. A embarcação de recreio tem apenas 4 metros. Voltou-se na zona da Barra de Tavira com 2 pessoas a bordo que caíram à água. Foi quem estava na praia e no molhe que deu o alerta. Uma ficou agarrada a um balde. Ficou agarrada ao balde, ficou ali a boiar ali no meio, ali ficou até ser resgatado pela Polícia Marítima. E o outro foi andando com o barco porque a corrente estava a puxar. E com o barco veio ali ao pé da ponta daquele molho. O barco veio para este lado e ele ficou além na ponta daquele molho. O barco salva-vidas conseguiu resgatar os 2 homens da água, sem ferimentos visíveis, mas um deles em hipotermia e o outro, inconsciente, em paragem cardiorrespiratória. Foram assistidos em terra pelo INEM e transportados para o Hospital de Faro, mas o homem de 56 anos não conseguiu resistir e acabou por falecer. Fala-se de que poderiam ter ido fazer pesca desportiva, mas ainda não há certezas sobre a causa deste acidente. Factos concretos é que a embarcação, segundo a informação apurada até ao momento, terá tentado sair a barra pelas 13 horas e cerca de 15 minutos depois encontrava-se voltada à entrada da barra. O alerta que foi dado indicava apenas que as pessoas já se encontravam na água. Até ao momento não foi possível identificar nenhuma testemunha que nos conseguisse relatar exatamente o que aconteceu. Nenhum dos homens vestia colete salva-vidas. Fala-se de um mar revolto e de uma onda mais forte que possa ter feito a embarcação virar. Critica-se o assoreamento da barra, que dificulta a entrada e as manobras, mas só a investigação e, sobretudo, o testemunho do sobrevivente poderão fazer perceber o que de facto aconteceu. Muito luxo, muita opulência. Era assim que vivia o presidente deposto da Ucrânia. Daqui a pouco a reação dos ucranianos que visitam agora a residência de Yanukovych. O presidente da Venezuela fez um apelo para a paz e convocou uma reunião para quarta-feira, isto depois das manifestações que levaram opositores e apoiantes do regime para as ruas. Foram 2 semanas de protestos em que morreram 10 pessoas. Mais de 200 manifestantes foram detidos, entre eles o principal líder da oposição. Há 2 semanas que os protestos se repetem dia após dia. Começaram com estudantes a reclamar por mais segurança e rapidamente tomaram outras proporções. Por um lado, apoiantes do presidente, por outro, opositores ao regime, descontentes com as políticas adotadas e com a cada vez maior escassez de produtos, mesmo os de primeira necessidade. ¿Qué estás comiendo tú? Porque ni siquiera podemos comprar pan. Esses produtos não existem, mas o pouco que conseguem a preços bastante caros, que também, além dos bens essenciais, não há medicamentos. Eu próprio estive à procura de um medicamento para tensão arterial e não consegui. A convivência nas ruas entre os manifestantes geraram confrontos. 10 pessoas já morreram, dezenas ficaram feridas e centenas foram detidas. Entre elas o principal líder da oposição, acusado de ter incitado a onda de violência que o país atravessa. Los venezolanos que piensan distinto no son fascistas. Há um grupo da oposição que acredita ou que defende
que o presidente da Venezuela deveria sair e deveria haver uma convocatória de eleições, mas há outro grupo da oposição que o que quer é uma mudança nas políticas governamentais e que as vozes da oposição sejam ouvidas. Perante a escalada de violência, a oposição e presidente fizeram apelos para a paz. Nicolás Maduro convocou uma conferência que está prevista para a próxima quarta-feira. Opositores pediram aos seus simpatizantes para que tenham calma e que se mantenham nas ruas, mas de forma ordeira. A Ucrânia tem de formar um novo governo até terça-feira. O presidente do Parlamento é agora o chefe de Estado interino do país. Yulia Tymoshenko, que foi libertada, pediu ao povo para não desmobilizar, porque o inimigo ainda não está derrotado, mas rejeita voltar a ser primeira-ministra. Foi o momento mais emotivo da noite. Acabada de sair da prisão, Yulia Tymoshenko falou emocionada a mais de 50 mil ucranianos que a esperavam na praça que foi da guerra e que é agora de todas as esperanças. Я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас, щоб підтримати цю складну мить. Ви герої! Ви кращі, що є у України! Apesar da euforia, a líder da oposição avisa. І тому ви мусите стояти доти, поки ви не побачите, що обраний чесно та людина, якій ви вірите. Até porque não se sabe do paradeiro de Viktor Yanukovych, o atual rosto do inimigo. A televisão ucraniana mostrou-o através de uma câmara de segurança a apanhar um helicóptero em Kiev no passado dia 21. O atual presidente do Parlamento, Alexander Turchinov, foi nomeado chefe de Estado interino. Os deputados têm até terça-feira para formar novo governo, sendo que Yulia Tymoshenko já veio dizer que não pretende regressar ao poder. Nas ruas respira-se alguma tranquilidade, mas vozes unânimes apelam a que o povo não desista, porque a batalha ainda não está vencida. I think so. The people have to stay in spirit and control. The whole process happens in Ukraine, and human power is very important, and every politician have to know, and any new power have to know and remember, if he starting to play the duty game, it can happen again. As eleições estão marcadas para 25 de maio. As atenções concentram-se agora na reconstrução de um país ferido. A Ucrânia começa a receber apoio internacional, ou pelo menos promessas de apoio. O FMI já se disponibilizou para prestar assistência. A NATO, a União Europeia, Estados Unidos e também o governo português já se congratularam pela libertação de Tymoshenko, mas nesta altura ouvem-se apelos para que a unidade do país seja respeitada. O poder na Ucrânia está para já nas mãos destes homens, pelo menos nas ruas de Kiev. A reviravolta política de sábado, com o regresso de Yulia Tymoshenko, foi saudada em várias frentes. A União Europeia foi das primeiras vozes a aplaudir. Durão Barroso escreveu no Twitter: Saúde a libertação de Tymoshenko. Uma justiça independente é essencial para uma Ucrânia democrática. Apoio vindo também do governo alemão, com uma fonte a referir que Tymoshenko deve empenhar-se em favor da unidade do país e dirigir-se também às pessoas do leste. Angela Merkel quer encontrar-se com Tymoshenko o mais breve possível. A chanceler falou com Vladimir Putin. Os dois líderes acordaram na necessidade da Ucrânia manter a sua integridade territorial. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido diz que há uma oportunidade para a Ucrânia, mas muitos perigos. It's really urgent that they and we get on with improving their economic situation. While all this has been happening, the Ukrainian economy is in a desperately difficult situation. A Rússia suspendeu o empréstimo de 15 mil milhões de dólares que tinha destinado à Ucrânia. O FMI mostra-se disponível para apoiar o país. If the Ukrainian authorities were to ask for IMF support, whether it's policy advice, whether it's financial support together with economic reform discussions, obviously we stand ready to do that. O governo português já reagiu à libertação da antiga primeira-ministra ucraniana. A primeira coisa é estabelecer a paz social na medida do possível. Mas é preciso encontrar soluções de estabilidade, primeiro nas ruas,
e depois do ponto de vista do sistema político. Da NATO chega uma declaração do secretário-geral, Anders Fogh Rasmussen, que congratula-se pelo comunicado do exército ucraniano, indicando que não vai intervir de forma nenhuma na crise política. Os Estados Unidos também aplaudiram a libertação de Yulia Tymoshenko e desejam ver um novo governo na Ucrânia, o mais breve possível. Na Ucrânia a situação está mais calma. A Praça da Independência, onde morreram dezenas de pessoas, é agora um local de peregrinação, como conta o Evgeny Moravich. O primeiro fim de semana depois da Revolução, a Praça da Independência em Kiev torna-se alvo de peregrinações e objeto turístico. Pais trazem filhos, explicam o que se passou, porque esses sinais de fogo, pneus ardidos e sangue na calçada. Vê-se como a história se está a criar nessa paisagem ainda intacta, com detalhes chocantes espalhados no terreno. Novos vídeos estão a ser divulgados na net, completando o quadro da tragédia. He's wounded. Oh! Medics! Médico! Médico! Custa acreditar que isto aconteceu apenas 3 dias atrás. Mas a revolução não para. O Maidan mantém-se porque muitos aqui ainda esperam por eventuais provocações por parte do presidente Yanukovych destituído, cujo paradeiro continua incerto. Na presente etapa da Revolução Ucraniana, a fase da rua parece estar já ultrapassada, ou pelo menos a passar para o stand-by. O que começa é a política dos gabinetes, ou politiquices no Parlamento, ou negociações sobre a divisão dos poderes. Evgeny Moravich, RTP, Kiev. Em direto de Kiev está precisamente o enviado Evgeny Moravich. Evgeny, muito boa noite. Nesta altura ouvem-se apelos internacionais à unidade territorial da Ucrânia. Qual tem sido a reação interna? Boa noite. Aqui a reação continua a ser muito positiva àquilo que a Europa faz aqui na Ucrânia. Hoje estiveram aqui deputados do Parlamento Europeu e nós falamos com Ana Gomes. Ela disse que tinha tido bons encontros no Parlamento, que o Parlamento é a estrutura que está a trabalhar e trabalhar positivamente e já temos a informação que um governo de coligação pode vir a começar a funcionar já a partir da próxima semana, terça ou quarta-feira. Vamos ver o que é que a Ana Gomes disse. Todo dia no Parlamento em contactos com todas as forças políticas que vão continuar ainda agora e vimos que há um esforço sério de fazer um governo de unidade nacional que pode incluir o próprio Partido das Regiões, o partido de Yanukovych, que se distanciou, portanto, de todos os crimes e desmandos de corrupção, etc., de que Yanukovych é responsável. Aqui a Europa não pode ter desculpas. A Europa tem que estar claramente a apoiar aqueles que se batem por democracia e Estado de Direito na Ucrânia. Sim, é óbvio que a Europa tem que ajudar, porque a Ucrânia, qualquer governo que for agora eleito ou formado, vai ser um governo técnico para 3 meses, até as eleições preliminares marcadas para 25 de maio, e vai ser um governo suicida, porque a Ucrânia encontra-se numa situação precária à beira do abismo, com o erário público completamente esvaziado pelos anos do governo do clã do Yanukovych, com uma indústria obsoleta, com a impossibilidade de resolver questões económicas
isto será uma tarefa com a impossibilidade de pagar pensões, pagar programas sociais. A Ucrânia está numa situação precária. Por isso, essa reação de lá no Maidan é uma reação de rejúbilos e reação de vitória, é uma reação à revolução, aos sofrimentos daqueles homens que estiveram lá 3 meses, mas isto não significa que a Ucrânia já superou os seus problemas. E o facto de a Yulia Tymoshenko não se afastou do cargo de primeiro-ministro significa que a situação é mesmo séria. Yulia Tymoshenko não quer meter-se nesse complicado, portanto, quadro. Muito bem, Evgeny Moravich em direto de Kiev a fazer-nos o ponto da situação sobre o que se passa nesta altura naquele país, onde é previsível que um governo de coligação de unidade nacional surja nos próximos dias. O Evgeny falava-nos há pouco das dificuldades financeiras existentes na Ucrânia e o facto dos ucranianos estarem à espera da assistência financeira da comunidade internacional, mas o que é certo é que a residência particular do presidente deposto, Yanukovych, está a ser alvo de uma verdadeira romaria. Centenas de pessoas quiseram ver o luxo em que o presidente vivia. A romaria começou logo após o anúncio da queda de Yanukovych. Foram centenas os que quiseram ver como vivia o presidente deposto. E, ao que parece, Yanukovych não vivia nada mal. That's the dream of our lives. We always wanted to be here to see that. Все переполняет, эмоции переполняет. Manifestantes e jornalistas dispararam flashes. Mesmo do exterior, o luxo da casa de campo a 30 km de Kiev impressionou. 140 гектаров – это Монако. Территория Монако. А один человек в стране, президент, такого вообще не должен иметь. Тобто для чого робити таке, якщо воно не використовується? Це зробила та людина, яка просто не має права називатися, думаю, навіть людиною чи просто громадянином України. Lá dentro, a decoração extravagante também não deixou os curiosos indiferentes. Brilhos dourados, garrafas de vinho e, claro, Vodka, a lot of vodka. Our president like drinking. Nos jardins da propriedade, com 140 hectares que já pertenceu a Viktor Yanukovych, os visitantes observaram outras excentricidades. Campos de golfe, réplicas de navios, ruínas gregas, um jardim zoológico privado. Este domingo o Parlamento ucraniano decidiu nacionalizar a opulenta residência depois de os interiores excêntricos serem revelados ao público. Quem viu, deixou tudo como estava. E a Igreja de Santo António em Lisboa está, nesta altura, a homenagear todos os que morreram na Ucrânia e está a fazer um apelo à paz. A missa junta à comunidade ucraniana residente em Lisboa e é celebrada por um padre também ucraniano. Estas são precisamente imagens que estamos a receber em direto desta celebração pela paz e por todos os que perderam a vida nos violentos combates entre civis e militares na capital ucraniana. Alguns portugueses juntaram-se a esta homilia, mostrando assim a sua solidariedade a esta comunidade e ao povo ucraniano. Nesta celebração vamos pedir a paz para a Ucrânia, para a nossa terra, para o nosso país, para o povo que está lá. Claro que depois desta tragédia que aconteceu, 100 pessoas morreram, perguntamos porquê. Mais novo, 17 anos, filho único dos pais. Dói muito. Mas não conseguimos encontrar a resposta. Porquê? É a única certeza que temos que eles fizeram um grande sacrifício e deram tudo o que tiveram, a sua vida. No Coliseu dos Recreios, em Lisboa, o fim de semana foi de congresso do PSD, mas em frente, outra casa de espetáculos também teve Passos Coelho como figura central. A reportagem para ver daqui a pouco.
O desfile de Carnaval de Estarreja foi antecipado para este domingo por causa do Governo ter retirado a tolerância de ponto de terça-feira. O curso, com mais de 1000 figurantes, percorreu as ruas com a mesma alegria de sempre e promete voltar no domingo de Carnaval. A organização considera que, sem a antecipação do cortejo, o Carnaval de Estarreja não seria viável. Ainda falta uma semana para o Carnaval deste ano, mas Estarreja já está a comemorar. Aqui, o desfile saiu à rua, aproveitando o sol deste domingo, e o público encheu a passagem sem se importar com as datas. Portanto, o facto do Governo ter tirado o feriado de terça-feira obrigou-os a fazer isto. Não tirou o Carnaval, continua. Há muitas firmas que não dão ponto ou não dão esse dia e acho que também é uma maneira de todos poderem ver usufruir do Carnaval. O fim da tolerância de ponto na terça-feira tornou economicamente inviável o Carnaval e a organização tentou resolver o problema antecipando a saída do desfile uma semana. Assim, para além desta passagem, o curso volta de novo à rua no próximo domingo, ficando a terça-feira reservada para o desfile infantil. Esta foi uma ideia que nós tivemos, que demora o seu tempo a implementar, mas acreditamos que com continuidade, que isto vai ficando tradição e que seja possível fazermos um grande carnaval um domingo antes do carnaval adulto, do carnaval domingo gordo, vamos dizer assim. O desfile de Estarreja contou com mais de 1000 figurantes, 5 escolas de samba, 8 grupos de folia, 1 de passarela e José Castelo Branco. Foi-lhe pedido para interpretar o Babel de Rainha, ele aceitou com gosto, a partir daí eu acho que vai ser delicioso. Como é Carnaval e ninguém lava a mal, aqui está o rei que se fez rainha em Estarreja. Dinamarca e Sérvia são os principais adversários de Portugal no apuramento para o Europeu de 2016 em França. O sorteio desta manhã em Nice colocou ainda a Albânia e a Arménia no grupo I. Os jogos começam a partir do próximo mês de setembro. Outra vez a Dinamarca, outra vez o selecionador Morten Olsen no caminho de Portugal. Na qualificação para o Euro 2016 em França, calhou também a Sérvia, tal como já tinha acontecido no apuramento para o Euro 2008. Uma Sérvia orientada pelo conhecido Drulovic. Albânia e Arménia fecham o grupo I, que terá apenas 5 equipas. Obviamente que Portugal neste grupo não poderá perder pontos nem com a Albânia nem com a Arménia. E depois em casa terá seguramente que fazer o seu trabalho contra a Dinamarca e contra a Sérvia, sabendo que são duas equipas ou duas seleções que contam com um leque de jogadores de altíssima qualidade. E depois fora de casa tentar ter a melhor performance possível. Olhando para este grupo, Portugal tem a obrigação de terminar no primeiro lugar. É claramente a equipa mais forte. Pela primeira vez, o Europeu de França vai ter 24 equipas. Por isso, há um novo modelo de jogos. Apuram-se os 2 primeiros, mais o terceiro melhor. Os restantes 8 terceiros jogam um play-off para apurar mais 4 equipas. A qualificação para o Euro 2016 começa em setembro, num período alargado de jogos, entre as quintas e as terças-feiras. Haverá apenas 8 jogos por dia, para que os adeptos possam ver mais futebol através das transmissões televisivas. Uma referência ainda para a Grécia, de Fernando Santos, que ficou no grupo F com Hungria, Roménia, Finlândia, Irlanda do Norte e Ilhas Faroé. Paulo Bento admite que a seleção portuguesa é a favorita para garantir o apuramento, mas também deixou aviso que há muitas dificuldades. No caso da Albânia, que numa qualificação para o Mundial 2010, que empatámos o jogo em casa e ganhámos ao minuto 90, ao minuto 92, depois no jogo na Albânia. Com a Arménia também, fora, revelámos algumas dificuldades nos confrontos que tivemos com eles. À Sérvia não lhe conseguimos ganhar no apuramento para 2008. A Dinamarca só voltámos a ganhar depois do apuramento para o Mundial de 2010. São adversários que, teoricamente, nos criarão algumas dificuldades, como é óbvio. O Sporting venceu em Vila do Conde por 2-1. Os Leões estiveram a perder frente ao Rio Ave, mas conseguiram inverter o marcador. Na primeira parte, o Sporting teve mais posse de bola, mas o Rio Ave rematou mais à baliza. Tarantini deu um primeiro aviso a Rui Patrício. Já Monteiro viu o cartão amarelo, o 5º, e está fora do jogo da próxima semana frente ao Sporting de Braga. À passagem da meia hora, o Rio Ave poderia ter chegado ao golo. Diego Lopes e Hassan não conseguiram bater Maurício e Rui Patrício. Um momento de aflição na área dos Leões. O Sporting não criou grandes oportunidades nos primeiros 45 minutos. A melhor jogada terminou com o remate de Wilson Eduardo, desenquadrado com a baliza.
Na segunda parte, Leonardo Jardim trocou André Martins por Carlos Mané, mas foi a equipa da casa que marcou primeiro. Jefferson perdeu a bola em zona proibida e depois Maurício foi infeliz ao introduzir a bola na própria baliza após o cruzamento de Diego Lopes. Rui Patrício enganado pelo ressalto no calcanhar do defesa central. O jogo não corria de feição ao Sporting, que também não vai poder contar com Adrian para o próximo encontro. O médio viu o 5º cartão amarelo. Já com Slimani em campo, Jefferson cruzou para a cabeça do argelino, que empatou a partida. O ponta de lança a salvar mais uma vez a pele ao Leão. A entrada do Slimani, devido ao nosso jogo dos corredores ser forte, conseguimos colocar a bola na área e ele teve o gol e teve um cabeceamento logo a seguir extremamente perigoso. O Slimani era a única referência atacante que tinha, o Monteiro baixou para a posição que o André Martins estava a ocupar antes. E os golos do Sporting surgem por más abordagens nossas. Slimani ainda obrigou Ederson a uma grande defesa. No entanto, o guarda-redes do Rio Ave foi impotente para evitar o triunfo do Sporting, com Carlos Mané a fixar o resultado em 2-1. Mark Cavendish venceu a última etapa da Volta ao Algarve em bicicleta. O campeão do mundo, Rui Costa, terminou a prova em 3º lugar. Não é difícil de adivinhar que Mark Cavendish, porventura o melhor sprinter do mundo, tivesse marcado na sua agenda a última etapa da Volta ao Algarve como a de maior potencial para ser a sua primeira do ano. Yeah, it's a sprint. We'll see what we can do. We've got the yellow jersey, we've got the GC wrapped up, so we'll try and keep Michael safe and see if we can win today. Só um incidente, e não é nada que não seja recorrente em ciclismo, poderia mudar de forma dramática a classificação da prova. Para estes 6 fugitivos foi um comboio. Azar, no cruzamento de horários do destino, venceu o mais forte. A vantagem de 2 minutos ficou em quase nada, antes de poderem seguir viagem. Já tinham passado à história quando, nos últimos metros da prova em Vila Moura, sem surpresa possível, foi o comboio de Cavendish a impor a sua força. Também ele leva do Algarve a primeira vitória do ano, mais uma estrela no seu status, do qual tem relutância em descer. A great one and deserved. Was it? E foi-se de vez, nem para o pódio de todos os vencedores teve agenda, o que juntou Michel Kwiatkowski a um elenco histórico de respeito. If you see the past winners here like Tony Martin, Richie Porte or Alberto Contador, it's nice to be between the names like that, so yeah, I'm very happy. Rui Costa despede-se do Algarve em 3º e dificilmente se verá por cá mais vezes este ano. Não sei, depende do que tenha de trabalho, de treinos para fazer. Isso já vai depender do preparador físico, e então, mas gostaria de passar pelos campeonatos nacionais. Flores, ao menos essas muitas para Dona Graça, oportunidades poucas para desfrutar só para si do filho Rui. Dividido por todos, com orgulho e um inapagável sorriso. Terminaram os Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia. O fogo de artifício iluminou o céu por cima do Estádio Olímpico, onde, momentos antes, 900 crianças transportaram pequenas chamas. O momento alto foi um urso com 8 metros de altura, junto ao símbolo dos Jogos, onde a Rússia foi a campeã das medalhas, com 13 de ouro, num total de 33 subidas ao pódio. Chegaram assim ao fim os Jogos que durante 17 dias reuniram 3.500 atletas de 88 países na estância de férias do Mar Negro. Francisco Assis é o cabeça de lista do PS às eleições europeias, um anúncio feito pouco depois de terminar o congresso do PSD. Assuntos para a opinião de José Sócrates, para acompanhar daqui a pouco. Fazemos agora um curto intervalo, até já. Muitos foram aqueles que esperavam um congresso do PSD marcado pela ausência dos ex-líderes, mas afinal, na reunião magna dos sociais-democratas, estiveram presenças inesperadas, como por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa. Eis um congresso morno à maneira PSD. A leite é que não podia caber, porque se calhar se podia ser mal recebida, não é?
ninguém esperava a presença dos mais críticos antigos líderes. Eu, pelo menos, tive que pagar 25 euros. Essas vozes normalmente ficam a receber, porque são comentadores e comentadores normalmente bem pagos. E o discurso foi repetido a várias vozes. Só faz falta quem está. Só faz falta quem cá está. Só fazem falta aqueles que cá estão. Incluindo a de Luís Filipe Menezes, um ex-presidente do partido que tinha deixado entender que não viria ao Congresso. Com a ausência de críticas no partido. Entrar nesta sala tantos anos depois do seu doutor, que sentimento é que lhe terá? A sua chegada foi uma surpresa, mas nada comparada com a de Marcelo Rebelo de Sousa. No momento em que chega à sala, falava Rui Machete, outro ex-líder. Extremamente importante. Marcelo senta-se ao lado de Passos Coelho e ninguém diria que ali estava uma das vozes sociais-democratas mais críticas do governo. Eu que estive em 18 congressos, depois achei que já estava velho para ir a congressos, quer dizer, este não vou. E depois pelo caminho eu ia telefonando e as pessoas diziam, não vais, pá, isso é mal interpretado, pá. Estás-te a fazer ao piso para qualquer coisa. Ou então tu arrisca com qualquer coisa, pá. Isso é uma chatice, pá. Vejam que isto não é muito diferente do que eu costumo dizer ao domingo. Eu digo cá dentro, o que digo lá fora. Viva Portugal! Uma sala inteira a aplaudir de pé o momento que marcou o Congresso. O Marcelo falou há pouco a dizer que já está velho. O que faria se estivesse? O que faria se estivesse novo, quero dizer. Já depois de Marcelo, Santana Lopes tinha chegado ao Congresso exatamente à mesma hora de Marcos Mendes. Um de cada lado da rua, dois ex-líderes ao mesmo tempo. Nem havia já vaga ao lado de Passos Coelho e Miguel Macedo teve de ceder o lugar. Parecia uma daquelas festas de aniversário surpresa. Havia uma série de pessoas que não eram para vir, o aniversariante jogava que não vinham e de repente começou a aparecer tudo. Eu acho que o símbolo do nosso partido até deve estar tonto com tanta surpresa. Eu ia a entrar, de repente, e tocam-me nas costas quem era o Luís Marcos Mendes. Disse, também cá estou. Eu disse, epá. Com jeito, ainda aparece aí o doutor Durão Barroso. Vamos ver. Durão Barroso não veio nem Manuela Ferreira Leite, a única que por ali só foi mesmo vista no pequeno ecrã. O discurso final de Passos Coelho não galvanizou os militantes como os momentos do dia anterior. Mas nessa altura, a pergunta que ficava era, afinal, quem é que disse que neste Congresso não se ia passar nada? Coincidência ou não, frente ao Coliseu onde ocorreu o Congresso do PSD, o Teatro Politeama tem em cena há 10 meses um espetáculo em que Passos Coelho é também figura central. As sessões sempre cheias levaram a que na rua se misturassem espectadores e congressistas. Se de um lado da rua se passa em revista o último ano do Partido Social Democrata, deste lado a revista é outra. Separados por poucos metros e por muitos espectadores, o Congresso não consegue assediar a família. Olha, mas sabe que esta minha amiga é prima do Passos Coelho? É prima do Passos Coelho e faz-lhe esta desfeita de não ir ao Congresso e ir antes à revista? Não estou a fazer desfeita nenhuma. Os nossos avós eram irmãos. A revista à portuguesa de La Féria, aqui, o Congresso do PSD, ao lado. Na rua, misturam-se os militantes com os espectadores. Eu vejo pelos rostos das senhoras que vêm ao Congresso do PSD. Mentira! Não! Eu venho ver a revista. Está aqui mesmo ao lado, no Coliseu? Ai, ao lado, mas não sou nada disso. Aquele Boa tarde, os senhores estão com ar de quem vem à revista. Nós estamos com ar que vimos efetivamente ao Congresso do PPD-PSD e estamos aqui efetivamente com um sentido de responsabilidade muito grande. Vem à revista? Venho, sim, senhora. Não vem ao Congresso do PSD, então? Não posso, quer dizer... Mas vem de laranja e tudo? Pois venho de laranja todo, venho de laranja porque não é, pois. Agora não posso deixar de ir à revista, não é? Porque aquela revista a gente depois tem em casa. Tanto no Coliseu como no Politeama, Passos Coelho é o grande ator do dia. Pedro Passos Fedalho. Passos Coelho, minha senhora. Com certeza, pode... Senhor La Féria, permita-me que o cumprimente e o felicite pelos seus espetáculos. Dá bonzinho. O Passos Coelho um dia também havia o PSD ali no lado e aqui do Politeama e ele escolheu vir a um casting. Quero cantar de galo. Foi La Féria quem empurrou Passos Coelho para o Coliseu, afinal, chumbou no casting para cantor. Também parece chumbá-lo como primeiro-ministro.
Que a cultura neste país está muito mal, que se pagam os impostos enormes. Por exemplo, eu vendo ali um bilhete por 10 euros e 7 euros vão para o Estado. Dos congressistas ninguém se sente tentado a saltar da cadeira para o outro lado da rua. O Sr. Sá dos Altos do TSD não pode ir para a revista hoje. Ah, pronto, então nesse caso eu compreendo. Hoje não dá. Talvez no outro dia, noutra ocasião. Vai deixar as plumas de lado hoje. É verdade. O Congresso está bastante animado e acho que o partido demonstra que está vivo. Não é concorrência desleal? Não sei, ali não se paga para entrar. Ali é capaz. É por esta e por outras que eu não tenho subsídio e você vai para o Coliseu calar circo e precisam de palhaço. Já a seguir, a opinião de José Sócrates. Numa semana em que a Troika regressou a Portugal para o penúltimo exame, ficamos a conhecer os relatórios da Comissão Europeia e do FMI, documentos que suscitaram muitas reações. Mas também o Congresso do PSD e o anúncio dos cabeça de lista do PSD, PS e CDS tornaram bem claro que estão dados os primeiros passos da campanha para as europeias. Temas para a opinião de José Sócrates. José Sócrates, boa noite. Começamos precisamente pelo Congresso do Partido Social Democrata. Foi um congresso que o surpreendeu? Teve sumo ou não? Bom, podemos dizer que este congresso foi mais divertido do que pensávamos, mas também foi mais vazio do que temíamos. Como assim? Mais vazio do ponto de vista político. Muito espetáculo, pouca densidade política. Eu acho, aliás, que a caricatura do congresso foi feita pelo Dr. Pedro Santana Lopes, quando se referiu ao congresso como sendo uma festa. Uma festa em que apareceram convidados de surpresa ou participantes que não estavam previstos nessa festa. E a minha interrogação é justamente esta. Efetivamente, o PSD estava a festejar o quê? Que razão é que há para se apresentar num clima de festa? Bem entendido, os partidos precisam, no momento antes das eleições, de retemperarem o seu otimismo para mobilizar as pessoas. Isso é muito compreensível. Mas eu julgo que o país estava à espera de um congresso mais sóbrio, mais circunspecto, concentrado naquilo que são os problemas do país e como podemos dar-lhes resposta, do que propriamente no espetáculo de personalidades que passavam pelo palco. E esse espetáculo refere-se Esse espetáculo teve vários episódios. E o melhor é concentrarmos nos episódios que têm significado político. Um deles foi justamente Marcelo Rebelo de Sousa. E falo nele não para comentar o comentador, que seria até deselegante, mas para comentar o personagem político, Marcelo Rebelo de Sousa. Temos, portanto, que Marcelo Rebelo de Sousa decidiu ir a brilhantar o Congresso. E conseguiu ou não? Acontece que esse Congresso era um Congresso cuja tarefa, não direi a tarefa principal, mas uma das mais nobres, consistia em aprovar uma moção que classificava Marcelo Rebelo de Sousa como catavento político. Isto diz alguma coisa. Claro está, Marcelo Rebelo de Sousa podia ter ido lá para contrariar essa ideia. Mas acontece que ele próprio, no seu discurso, confirmou essa ideia. Ele, aliás, no início do seu discurso, estava a falar com o Alberto João Jardim. Perguntei-lhe ao almoço, o que é que achas? Achas que devo ir? Ele respondeu-lhe que ele próprio não iria, veio a pensar no avião, depois estava na Avenida Liberdade, ligou-lhe um amigo, e tudo isto contado pelo próprio. E chamam isto um discurso político. Ora bem, eu o que diria é o seguinte, é que não se combate a ideia que se é um catavento político quando se muda de opinião da manhã para a tarde. De manhã, Marcelo Rebelo de Sousa não ia, à tarde decidiu ir. Bem entendido, eu percebo as razões da afetividade com o partido. Mas não deixo também de olhar para essa presença como uma presença que, para quem se quer afirmar como candidato presidencial... Ou candidato a candidato? Candidato a candidato, não deixo de considerar que o facto de ir depois do líder do partido propor uma moção que foi aprovada, que lhe chama catavento político, um pouco bizarro para quem se leva a sério na sua condição de ator político. E acabou por falar depois de ser apresentado até o cabeça de lista do Partido Social Democrata. Acabou por abafar também de alguma maneira? Não, eu não diria isso. Eu faço mais dois comentários a propósito do discurso do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro é o seguinte, é a linguagem que ele utiliza. Há para aí quem acha que essa linguagem, chã e muito popular, é muito bem-vinda à política e à comunicação moderna. Mas eu não deixo de considerar que essa utilização dessa linguagem é um pouco desqualificante. Veja só que ele às tantas disse, há para aí quem vá pensar que me estou a fazer ao piso. Fazer ao piso?
Mas nunca me passou pela cabeça que num palco tão importante da política portuguesa, como é o Congresso de um grande partido, há alguém com as responsabilidades que ele tem e com os desejos e os intuitos que certamente terá, muito legítimos, que se fale desta maneira e que se dirige aos portugueses dizendo não me estou aqui a fazer ao piso. É claro que foi o que toda a gente pensou, bem entendido, mas há outras formas de dizer isso. Mas não é apenas a linguagem, é também todo aquele discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Ele quis ser tão igual a ele próprio que num discurso de um partido, num palco daqueles, decidiu usar a mesma linguagem que utiliza nos seus comentários. Repare, o sentido de Estado não dispensa a ironia. Agora, o que o sentido de Estado proíbe são as graçolas de mau gosto. E repare, e também aquela análise política que ele decidiu fazer, a análise política tão sofisticada e que alguns consideram tão inteligente, é assim, diz ele, Rangel atacou Seguro, mas Seguro tem medo de Costa, Costa que está à espreita, Costa que é pior para Passos prefere Seguro. Eu estava a ouvir isto e só me lembrei do poema do Carlos Drummond de Andrade que não resisti a imprimir e a trazer. Esse poema, que é um poema muito divertido e bonito, diz assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. No fundo, a nossa análise política está reduzida a este espetáculo de uma telenovela. Sabe, isto é uma sátira às telenovelas mexicanas e confundir a política portuguesa. O que se passou ali foi uma espécie de telenovela mexicana, foi? Repare, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é quando nós reduzimos a análise política às pequenas lutas de poder entre os diferentes protagonistas, que são apenas animados e motivados pelos seus desejos de poder, pelos seus amores e ódios, pelas suas antipatias ou pelas suas simpatias, nós estamos a negar a política. A política não é isto. E pretender que toda ela se resume àquele gosta do outro, mas o outro detesta este, e portanto este alia só o outro, porque, enfim, dois amigos podem, ou melhor, dois interesses comuns são mais na luta contra o inimigo, eu acho que isso é um desprezo para a política. Mas algo também muito tático, ou não? Algo também muito tático. Mas a política, quem pretende que a política é mera tática, não sabe o que é política. E normalmente esbarra-se. Porque há os políticos que agem naturalmente por convicção e aqueles que se baseiam no cálculo. O que é que ele pretende, o que é que eu pretendo, o que é que o outro pretende. E foi o que se passou ali? Não, eu refiro-me ao discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, no fundo, para dizer o seguinte. É que eu acho que um candidato a Presidente da República se desqualifica quando entra com esta linguagem num congresso. E acho que os congressos dos partidos devem ser momentos de afirmação também da linguagem política, também das linhas de orientação. Isso não quer dizer que se perca, naturalmente, a ironia. A ironia não mas conseguiu não arrebatar o partido. Pelo menos os congressistas aplaudiram-no de pé no fim. Bom, mas e vamos lá ver, é que não é o testar partido que está... a sua força dentro do partido? Não é o partido que está a avaliar, é o país que está a avaliar. E dentro do partido? Olha, eu posso ter os gostos trocados, mas acho que alguém que se candidata a Presidente da República deve ter cuidado com a linguagem, cuidado com a sobriedade e ter uma certa gravitas. Gravitas no sentido de densidade política, de peso político, e não entrar como um comediante que quer apenas animar os seus companheiros de ocasião. Muito bem. Outro momento episódio que houve no Congresso foi Miguel Relvas. Não esteve presente fisicamente, mas acabou por ser bastante falado ali, não é? Relvas é o facto político deste Congresso. É talvez a marca deste Congresso. Porquê? Em primeiro lugar, porque é um brutal erro político, um erro de avaliação. E um erro político no sentido em que se deixa claro perante o país quais são os critérios que o seu Primeiro-Ministro tem para escolher os seus colaboradores mais próximos. Eu valorizo muito a questão da amizade. Acho, aliás, a amizade um sentimento muito bonito. Mas um líder político não pode ter por critério o amiguismo. Pelo contrário, tem que pensar no país. Aliás, todo aquele Congresso... se desenrolou debaixo da ideia primeiro o país, depois o partido. Ora, esta escolha é justamente primeiro os amigos do líder, segundo o partido e terceiro o país. Isso pode prejudicar ou não? Isso é um erro e é uma marca... Pode prejudicar o próprio partido? Com certeza, porque quem avalia não são apenas os congressistas. Hoje todas as questões internas dos partidos são questões da democracia. Quem está a avaliar essa proposta é o país, e o país não vai achar graça a isso. Como, aliás, já o partido não achou.
porque esta é a marca do Congresso, não apenas porque é um erro, mas também porque representou uma derrota. É que Pedro Passos Coelho teve a votação mais fraca que um líder político teve na proposta que apresenta para o Conselho Nacional. Teve o pior resultado da sua liderança. Sim, o pior resultado. Isso também é um sinal de que isto foi um brutal erro político. Muito bem, e agora quanto àquilo que foi dito por parte de Pedro Passos Coelho... nós talvez possamos ir para a política um pouco mais séria. Com inúmeros apelos à convergência, falou bastante da social-democracia... Bom, então vamos por partes. Primeiro, apelos à convergência, só vejo nisso um brutal paradoxo. É que, reparo, num Congresso em que se aproveita o Congresso para chamar todos os nomes aos seus adversários políticos, não percebo como é que há alguém que lidera esse partido, ao mesmo tempo que os dirigentes do partido insultam, vamos lá ver, criticam de forma pessoal e de forma, aliás, um bocadinho chocarreira, para não dizer ordinária, no sentido vulgar, o seu adversário político, ao mesmo tempo apela a um consenso. Quer dizer, como é que se pode querer que António José Seguro seja um parceiro de Passos Coelho, ao mesmo tempo que lhe chamam Ruth Marlene? Parece que foi assim que um dos dirigentes do partido... Se estivesse no lugar de António José Seguro, a convergência estava fora de causa? Não, eu acho é que há aqui um paradoxo. É que não se pode passar a vida a insultar o seu adversário político e, ao mesmo tempo, a dirigir apelos para o consenso político. Na sua opinião? Bom, eu acho que toda a gente está mas é a pensar nas eleições e, portanto, deixemos de lado essa conversa do consenso, porque se alguém cria consensos, não trata assim de forma desdenhosa, de forma, aliás, mal educada, os seus adversários políticos. Chamando-no várias vezes líder hesitante. Não, hesitante. Basicamente, o que queriam dizer é que ele é um banana. Lembra-se do líder da JSD dizer que o líder do PS tem muitos pisca-piscas, pisca à direita, pisca à esquerda e, portanto, fica com uma Ruth Marlene da política portuguesa. Isto é coisa que se diga. Francamente, eu acho que há limites para as graçolas de mau gosto, ainda por cima. Mesmo com ou sem razão, deveria ter algum cuidado na linguagem, é isso? Algum cuidado na linguagem. Quem quer fazer um acordo político, naturalmente, é isso que eu quero dizer. Mas há dois aspectos que têm importância política. A primeira foi a operação do Dr. Passos Coelho para restaurar ou para reivindicar uma matriz social-democrata como inspiradora da sua ação governativa. Uma operação absolutamente falhada. E por duas razões. Em primeiro lugar, o Dr. Passos Coelho leva isso demasiado longe. O Dr. Passos Coelho não tem um mínimo de cuidado nem com a doutrina, nem com a história. Porque ele invoca que a social-democracia, ou a raiz da social-democracia, estava, afinal de contas, aonde? No marcelismo e na ala liberal. Foi ali que nasceu a social-democracia. Bom, isto é apenas um insulto à história. Eu não quero desmerecer o papel que teve a ala liberal naquilo que foi a consolidação democrática no pós-25 de Abril. Mas a ala liberal o que pretendia era alterar o regime por dentro. Porque nessa altura, antes do 25 de Abril, os sociais-democratas ou estavam presos, ou estavam exilados, ou combatiam o regime. Nunca fizeram nenhum pacto com o regime, nem com o marcelismo. Houve quem fizesse, mas os sociais-democratas não fizeram. Portanto, essa pretensão de que a social-democracia nasceu no interior do marcelismo é apenas ridícula. E é um insulto, aliás, à história, e um insulto a muita gente que combateu o regime correndo perigo de vida. O segundo aspecto na social-democracia é este. É que o Dr. Passos Coelho pretende ir agora, ou melhor, eu acho que a tentativa é esta, é de reposicionar o seu partido um bocadinho mais à esquerda. Nós somos sociais-democratas. Mas como é que se pode reivindicar da social-democracia um partido que nos últimos 2 anos e meio conduziu uma política de austeridade, que foi a política em Portugal mais injusta na distribuição dos sacrifícios? Em que aqueles que são mais desfavorecidos foram os que pagaram o essencial da fatura. Como é que se pode considerar social-democrata alguém que decidiu transformar o Estado, os pensionistas, os funcionários públicos, no alvo preferencial Isso não é social-democracia. Mas ele sentiu necessidade de dizer Como é que se hoje, se nós tivéssemos de dizer uma palavra, o que é um social-democrata, isto é, o que é um socialista europeu, eu diria assim, é alguém que valoriza naturalmente a liberdade, como os liberais valorizam, mas que não esquece a importância do valor da igualdade. Bom, e é por isso que me parece que essa operação foi uma operação falhada. E mas há um último ponto. A pergunta que foi feita várias vezes no primeiro discurso, estamos melhor ou pior do que estávamos? Essa é a questão política do Congresso. E peço-lhe para olhar também para o relatório do FMI, pois é, mas é que também surgiu precisamente nesta semana. Eu não sei se reparou, mas é que o Primeiro-Ministro não foi capaz de dar uma resposta convincente a essa pergunta. E depois há os argumentos mais infantis.
o líder do grupo parlamentar do PSD veio explicar, sim, o país está melhor, mas os portugueses estão piores. Como? Então há algum país que esteja melhor quando os seus cidadãos estão piores? O que é que estará melhor? Talvez as árvores, os rios, os mares, nem sequer o litoral. Mas há indicadores mais positivos. Aliás, na passada semana também admitiu isso. Mas, desculpe, Cristina, o que eu quero dizer, ele está a comparar com o início do governo. Eu já aqui expliquei que, primeiro, nestes 3 anos, a dívida subiu mais que nos últimos 6. Estamos em 130%. Quando começou o programa, quando começou a governação, estávamos em 94%, foi o final de 2010. Estamos piores no desemprego, estamos piores em termos de rendimento disponível das famílias. Portanto, é uma resposta a resposta à pergunta formulada pelo Primeiro-Ministro, Presidente do PSD, a sua resposta é completamente diferente, obviamente. Não é a minha resposta, é o que dizem os dados. Porque há depois, ainda por cima, uma outra visão, também um bocadinho infantil, que é aquela dada por Marcelo Rebelo de Sousa, que faz sempre aquelas cenas. Pois nós estamos melhor no macro e estamos pior no micro, apontando para o bolso. Como se houvesse aqui uma diferença. Não, o problema é que estamos mal no macro. E se alguma teoria geral foi ensaiada nestes últimos tempos, dizendo que estamos em milagre económico, e portanto o PSD pretendia apresentar-se como um partido em festa pelo milagre económico, nenhuma altura era pior do que este fim de semana, depois do relatório do FMI vir dizer não há milagre económico nenhum, pelo contrário. E o relatório do FMI tem 3 observações absolutamente catastróficas para essa tese. A primeira é dizer que o ajustamento português tem pés de barro. Tudo isto está assente numa diminuição das importações, isto é, no empobrecimento. Tudo isto está assente também nos baixos salários, e os baixos salários põem em causa o crescimento futuro e põem em causa as qualificações, e tudo isto está assente também no aumento das exportações de gasolina. E aqui, se me permite, um pequeno parênteses, porque também estou farto de ouvir essas mentiras que o Governo propala a propósito dos seus investimentos. O anterior Governo foi responsável por vários investimentos de modernização industrial. Um deles foi a modernização industrial em Sines e em Matosinhos. Esse projeto foi lançado pelo anterior Governo e foi apoiado pelo anterior Governo, e mesmo nas alturas de dificuldade, em 2008 e em 2009, quando muitos acionistas pensavam em desistir, o Governo insistiu para se realizar. O anterior Governo foi responsável pela modernização e pela nova fábrica da Portocel, foi responsável pela IKEA, foi responsável pela fábrica Embraer. Nestes 3 anos, eu ainda não vi o Governo apresentar um único projeto de modernização industrial que pudesse ser este projeto. Foi começado por nós e finalizado por nós. Só para terminarmos esta questão relativamente ao relatório do Fundo Monetário Internacional. Mas há um outro aspecto do FMI que diz respeito ao futuro. É que isso também veio lançar um balde de água fria nos entusiasmos um pouco pueris do Governo. Foi dizer-nos o seguinte: é preciso cortar mais nas pensões e nos salários. Eu acho isso um erro. Acho que nós devemos enfrentar esses que propõem isso. Mas a verdade é a seguinte, é que o Governo, que tanto elogiou no passado o FMI, que tanto quis governar com o FMI, agora enfrenta um dilema, é que é o relatório do FMI que põe em causa a sua retórica política. Vamos falar novamente do que aconteceu durante este fim de semana, nomeadamente em relação às eleições europeias, perguntando-lhe, António José Seguro foi a reboque do que disse Paulo Rangel com o repto que lhe foi lançado, é que foi apresentado Francisco Assis pouco tempo depois do Congresso ter terminado. É curioso que diga isso e não refira também o seguinte: e Passos Coelho também foi a reboque do seu Congresso, porque Passos Coelho tinha dito, nós vamos apresentar o nosso candidato depois do Congresso. Apresentou antes. Isso ninguém refere. E eu acho, portanto, isso uma certa duplicidade. Mas António José Seguro também disse que tinha convidado hoje mesmo o Francisco Assis e foi apresentado em Santo Tirso, portanto não se estaria à espera, foi algo que até terá conseguido surpreender elementos da direção socialista. Bom, não faço ideia, eu não sou da direção. Agora, o que eu acho é que os partidos, eu acho que as lideranças políticas devem ter nervos-de-aço para resistir à tentação de ir para uma campanha cedo demais. Mas nenhum dos 2 partidos escapou a essa tentação. Passos Coelho achou que era o momento para lançar o seu candidato e fê-lo no Congresso, ao contrário do que tinha dito. E respondeu-lhe também António José Seguro, lançando o seu candidato durante Mostrou ser um líder aqui hesitante, conforme várias das críticas que lhe foram feitas. Mas porquê não faz essa pergunta a propósito do Dr. Passos Coelho? Também mostrou ser um líder hesitante por ter alterado o seu calendário? São vários os argumentos que são utilizados. É que eu acho muito injusto que se refiram a António José Seguro e não se refiram a Pedro Passos Coelho. Ambos mostraram que mudaram de estratégia. Foi António José Seguro que apresentou em último lugar. É verdade. Mas primeiro, é isso mesmo. É que eu acho que o António José Seguro não devia ter feito isso apenas porque o outro fez. Mas a verdade é que foi o outro que mudou.
E António José Seguro respondeu, enfim, mas acho que isso também é matéria menor. O mais importante é realmente a batalha política que estas europeias vão representar. E devo dizer que eu gostaria de fazer aqui o elogio de Francisco Assis. Eu conheço o Francisco Assis há muitos anos e conheço desde o momento em que ele foi presidente da Câmara de Amarante, um dos mais brilhantes políticos da sua geração. Não apenas alguém que tem a cultura política e a capacidade política para a ação, mas também alguém que tem uma preparação doutrinária e teórica capaz de enfrentar o desafio que se coloca ao Partido Socialista destas eleições com brilhantismo. Como lhe digo, vitória? É um dos meus... É possível a vitória do Partido Socialista? Se é possível, não. Eu estou convencido. Como sabe, eu votarei no Partido Socialista, isso não é novidade para ninguém, e votarei com gosto no Francisco Assis, como digo, é um dos mais brilhantes políticos que eu conheci na minha vida, mas não apenas do Partido Socialista, em toda... É um moderado. Sim, não, mas o moderado não confunda moderação com falta de eu estou a dizer na aula política. Eu sou, apesar de ter sido líder parlamentar no seu governo maioritário. Vamos lá ver. A Cristina está a dizer que ele é um moderado porque a extrema-esquerda considera todos os socialistas moderados. Não, ele não é nenhum moderado nesse sentido. Ele é, naturalmente, alguém que acha que o compromisso faz parte da política, que a democracia é o reino do compromisso. Exatamente o compromisso, caso até nas próximas legislativas, se o PS não conseguisse uma maioria absoluta, defendeu isso no ano passado, há cerca de um ano, sensivelmente, um compromisso com partidos da direita. Desculpe, mas eu acho que todos os socialistas defendem compromissos. Se o Partido Socialista não tiver maioria absoluta, que remédio tem o Partido Socialista se não fazê-lo? Tomara eu ter tido essa possibilidade em 2009, quando não tive maioria absoluta. Portanto, os erros do passado não devem ser repetidos, porque há uma direita que em 2009 recusou entender-se com o Partido Socialista e agora passa a vida a fazer apelos ao Partido Socialista. Mas não confunda moderação com fraqueza. Francisco Assis é um líder político forte, sabe o que quer e sabe também que neste momento é o momento para discutir a Europa. E a Europa e a mudança política na Europa, que é absolutamente vital para que Portugal possa recuperar. É a aposta certa. É a aposta certa. Eu quero fazer uma última referência, se me permite, muito rapidamente, Cristina, tem a ver com segundos. Fernando Tordo. É que faço isto porque me impressionou muito, do ponto de vista pessoal, o facto de Fernando Tordo ter decidido emigrar para o Brasil. Trabalhar para o Brasil. Fernando Tordo foi um dos grandes artistas da minha geração e fez coisas absolutamente extraordinárias. Devo dizer, aliás, que Fernando Tordo várias vezes me criticou até politicamente, mas eu sempre tive uma grande admiração por ele e quero que se saiba que há neste país quem tem admiração por ele. E uma das coisas que mais me entristeceu foi não apenas vê-lo partir, mas foi ver os ataques políticos que lhe dirigiram, como se Fernando Tordo tivesse sido alguém que tivesse andado a viver às custas do Estado, ou com reformas, ou com espetáculos contratados com o Estado. Isso não é verdade e quero que fique registado. Para mim, Fernando Tordo faz-me falta e faz falta também ao país. José Sócrates, muito obrigada. No próximo domingo cá estará de novo para o seu espaço da opinião. Foi o Telejornal. Boa noite, boa semana.